Boa tarde, gente. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre a nossa experiência do EMOSSE de implementação da eritrocitaferes, da transfusão de troca automatizada nos pacientes com doença falciforme, né, lá no EMOSSE, certo? Então, a gente vai dividir um pouquinho aqui meus conflitos de interesse. Só revisitando alguns detalhes da doença falciforme por cima, né? Então, a gente sabe que a doença falciforme é uma doença crônica, né? Que causa mortalidade precoce, né? Esse dado de mortalidade precoce está sendo modificado, né, graças ao conhecimento, né, e à disseminação da importância do uso regular da hidroxiureia, mas ainda assim esses pacientes enfrentam muitas complicações, tanto agudas como crônicas, certo? Então a doença ela figura entre as principais causas de mortes. Está funcionando não? Ah, não, aqui. Entre as principais causas de morte não transmissíveis no mundo, né? E dentre as terapêuticas possíveis para a doença falciforme, né? A revolucionária, né, foi a hidroxiureia, mas a transfusão ela tem um papel fundamental, certo, na condução desses casos, certo? Mas ao mesmo tempo em que, em algumas situações, ela é fundamental, a gente tem sempre que pesar risco. Então, toda transfusão é um procedimento de risco, né, que pode levar a complicações, como, por exemplo, sobrecarga de ferro e aluminização. Bom, então, só revisitando aqui a fisiopatologia, né, a gente sabe que a doença falciforme, o paciente tem a hemoglobina S, que é a hemoglobina anormal, hemoglobina mutada, que em algumas situações, né, como de hipoxemia, queda de temperatura, infecção, elas polimerizam, certo? E aí, nossa hemácia, que é redondinha, adquire a forma de foice, né? E essa falcização das hemácias é um dos fatores responsáveis pelas crises vasoclusivas, né? Essa hemácia em forma de foice, ela não tem a capacidade de se deformar tão bem em pequenos vasos como a nossa hemácia normal tem, né? E aí eu tenho hemólise crônica, dano endotelial, tenho deficiência funcional de óxido nítrico e processo inflamatório. Então, a fisiopatologia da doença falciforme é bem complexa, certo? E aí, por que a gente pensa em transfusão, né? As transfusões nesses pacientes podem ser simples, aquela transfusão que a gente já conhece, né? Que a gente só faz o concentrado de hemácia, e aí eu estou dando hemácia com hemoglobina A do doador para o paciente, que só tem hemoglobina S, né? Existe a transfusão de troca manual, que é aquela que eu faço sangria, seguida de hidratação venosa e concentrado de hemácias. Então, eu calculo pela volemia do paciente, hematócrito que eu quero atingir, hemoglobina S que eu quero atingir, eu calculo quanto de volume eu vou tirar do paciente e quanto eu vou repor com concentrado de hemácia. É um processo um pouco cansativo, né, para o paciente e para o profissional de saúde, e que a gente não consegue ter na mão, de uma forma tão palpável, o valor final de hematócrito que a gente vai atingir, o valor final de hemoglobina S que a gente vai atingir, como eu tenho numa transfusão de troca automatizada, que é a chamada eritrocitaferese. Então, o que é isso? Através de uma máquina de aférese, né, eu faço uma remoção simultânea, certo? Enquanto eu tiro do paciente hemácias doentes, certo? Com hemoglobina S, eu reponho, certo? De forma simultânea, hemácias saudáveis com hemoglobina A do meu doador. E isso tudo é feito apesar dos parâmetros que eu vou colocar na máquina de aférese. Então, eu vou colocar peso, altura do paciente, vou colocar o hematócrito inicial do paciente, o hematócrito que eu quero, o nível de hemoglobina S que eu tenho do paciente e o nível que eu quero obter pós-procedimento. Então, isso torna os parâmetros muito mais palpáveis, certo? Mais fáceis de serem atingidos. Nas indicações, né, da eritrocitaferese para o paciente com doença falciforme, o principal guideline que eu quero pontuar aqui é o da Sociedade Americana de Aférese Terapêutica, certo? Em que ele sugere que pré-procedimento
pós-procedimento, os meus pacientes atinjam nível de hemoglobina S menor que 30%. Né? E nos casos dos pacientes que estão em transfusão crônica, como, por exemplo, profilaxia de AVC, esse nível de hemoglobina S menor que 30% tem que se manter até o próximo procedimento. Então, se eu fiz o procedimento hoje, né, daqui a 4, 6 semanas eu faço, e o meu objetivo é que daqui a 4 ou 6 semanas eu ainda tenha hemoglobina S menor que 30%. Então, para isso, no meu procedimento, eu boto como alvo uma hemoglobina S mais baixa, né, para que isso se mantenha até o próximo procedimento, certo? O hematócrito final, que a gente tende a ter como alvo, é cerca de 30%, podendo variar, né, um pouco, mas a gente não quer um hematócrito muito acima disso, certo? Para evitar hiperviscosidade, certo? E aí, as indicações, certo? Categoria 1 da ASFA é o quê? É quando eu tenho indicação de eritrocitaferes em primeira linha, acompanhada ou não de outra terapêutica, certo? O AVC agudo é bem estabelecido, certo? A profilaxia de AVC, tanto em prevenção primária, que acontece naquelas crianças e adolescentes até 16 anos, que elas fazem Doppler transcraniano, certo? Com frequência, e quando esse Doppler dá alterado, eu tenho uma maior chance de AVC. E aí eu faço transfusão crônica com profilaxia de AVC. Ou na profilaxia secundária, que são os casos de pacientes com doença falciforme que já tiveram AVC e eu quero fazer a prevenção. Na categoria 2 da ASFA, a gente tem aqueles pacientes, a categoria 2, né? Então, a terapêutica é uma terapêutica de segunda linha, associada ou não a outras terapêuticas. A gente tem a síndrome torácica aguda grave, que é uma complicação aguda e bastante grave, com alta mortalidade da doença falciforme, certo? A gente tem a prevenção de complicações agudas e crônicas durante a gestação, certo? Lembrando que durante a gestação a gente acaba suspendendo a hidroxiureia, certo? Então, muitas gestantes com doença falciforme acabam tendo complicações agudas no período gestacional. Então, para casos selecionados, a gente pode fazer transfusão de troca profilática, certo? Os pacientes que têm crises vasoclusivas recorrentes, mesmo em uso de máxima dose tolerada do hidroxiureia, tá? Lembrando que isso aqui não é para substituir a hidroxiureia, né? O paciente que, mesmo usando a máxima dose que tolera, tem crise, aí a gente pode partir para eritrocitaferes, né? Por isso mesmo está como categoria 2. E categoria 3, que é aquele caso em que o benefício não está tão bem definido, mas que a gente tem que discutir caso a caso, são o manejo pré-operatório, principalmente nas cirurgias de médio e grande porte, tá? E complicações agudas. Então, a gente tem o priapismo, a falência de múltiplos órgãos, complicações mais graves, a colestase intrahepática. Então, nessas situações, a gente tem que discutir caso a caso, já que a evidência da transfusão de troca não está tão bem estabelecida. Bom, e aqui é a carinha do nosso artigo, certo? Esse artigo ele fala da nossa experiência para implementar o serviço de eritrocitaférese no hemoce, certo? Nos pacientes com doença falciforme. A gente trouxe esse artigo como para exemplificar, né, e para mostrar que é possível, sim, a gente montar um serviço de eritrocitaférese bem estruturado num país, né, em desenvolvimento. E aí a gente vai contar um pouquinho, eu vou focar agora nos dados do artigo, para vocês verem com a gente essa experiência, tá? Então, vamos lá. O contexto, Ceará, né? Então, nós estamos no Ceará, um estado com cerca de 9 milhões de habitantes, né? Os nossos pacientes, hoje a gente tem, no sistema do Ministério, no web hemoglobinopatia, 747 casos registrados de doença falciforme no estado. A gente sabe, notificados não, né? Registradas. A gente sabe que existe um subregistro, certo? Desses 747 casos, 570 são acompanhados no hemoce, tá? E aí, esses 570, lembrando que a grande maioria é adulto, é mais de 18 anos. A gente tem algumas crianças que são acompanhadas no hemocentro do Crato e no hemocentro de Sobral, certo? Mas a grande maioria dos nossos pacientes é adulto, certo?
Então, as crianças, elas normalmente são acompanhadas no Hospital Infantil Albert Sabin e migram para a gente com 18 anos. Tá? Mas a rede Hemosce, né, a gente tem atendimento de paciente com falciforme no Hemocentro de Fortaleza e nos 4 regionais, Iguatu, Sobral, Crato e Quixadá, certo? Bom, e o foco desse artigo é o quê? É mostrar a viabilidade de implementar um serviço de transfusão de troca automatizada no serviço público do Brasil, certo? É planejar, organizar, mostrar como foi o planejamento, a organização e como a gente executou essa implementação e mostrar para vocês um pouquinho do perfil dos nossos pacientes e alguns dados dos procedimentos, tá? Então, vamos lá. Eu vou primeiro começar com os passos da implementação, tá? O primeiro passo foi a gente revisar a literatura, né? Ver o que tinha de mais novo sobre o assunto. A gente reviu o guideline da ASFA e outras recomendações, definiu as nossas próprias metas, o que é que a gente usar de hematócrito-alvo, o que é que a gente usar de hemoglobina S-alvo, certo? Os cuidados que a gente teria para manejar e para prevenir reações adversas, certo? Então, esse foi o passo 1. Depois que a gente se organizou, a gente foi selecionar os pacientes. Então, a gente começou dando prioridade para os pacientes que já tinham tido AVC e que já estavam em transfusão de troca manual, certo? Então, a gente focou nesses pacientes. A gente avaliou, né, a questão de imunização junto com a imunohematologia de cada um dos pacientes. E a nossa equipe de enfermagem avaliou o acesso periférico de cada paciente, porque, a princípio, a intenção sempre foi começar com o acesso periférico. Outro terceiro passo fundamental foi a colaboração com a imunohematologia. Então, a gente usa concentrados de hemácia, tentando respeitar fenotipagem estendida, certo? Mas priorizando compatibilidade com sistemas RH e QEL. Né? A gente também vai respeitar os haloanticorpos que esse paciente tem, né? E a gente só usa concentrado de hemácia com desleucocitado, né? Leucorreduzido para todos os pacientes. A gente também implementou coletas duplas de hemácias, né, nos doadores desses pacientes. Outro passo muito importante foi com a tecnologia de informação, certo? Que personalizou, digamos assim, um sistema que ajudou muito a imunohematologia a identificar esses doadores e, principalmente, a gente a usar doadores de repetição. Então, todos esses passos tiveram o objetivo de quê? De reduzir a exposição a novos doadores, certo? Eu não estou conseguindo usar esse negócio, não. Eu aponto para um canto, ele vai para o outro. Enfim, vou usar não. Então, o objetivo disso foi reduzir a exposição aos novos doadores. Então, quando eu reduzo a exposição aos novos doadores, né, eu evito a imunização, que é uma complicação importante e frequente da transfusão crônica no falciforme. Outro passo foi o treinamento, né, especializado. A gente contou com a parceria da Terumo, que treinou, né, nossos profissionais médicos e de enfermagem a manusear. A gente já usava, né, a Spectra Optia, a máquina da Aferes, mas os parâmetros, a gente entender um pouco mais os detalhes do procedimento da eritrocitaferes, certo? E a gente também teve uma parceria importante do laboratório, né? Não só nos testes imunohematológicos, mas também com o laboratório de hematologia, para a gente ter, em tempo hábil, um resultado do hemoglobina S por HPLC, o hemograma, eletrólitos, que vocês vão ver que a gente faz. Outro passo importante foi a segregação rigorosa dos concentrados de hemácia com fenotipagem estendida para esses pacientes, certo? E aí, depois de tudo isso, a gente implantou. Começamos com os procedimentos crônicos na rotina, tá certo? E aí que são os procedimentos realizados nesses pacientes para profilaxia de AVC, transfusão crônica, transfusões ambulatoriais, procedimentos ambulatoriais. E depois iniciamos, em alguns casos agudos, pacientes que tinham complicações agudas da doença falciforme, por exemplo, um AVC agudo, e tinha uma indicação. E aí a gente já tinha um serviço de aferes muito bem, como é que eu posso dizer?
muito bem consolidado, digamos assim, né, e que as meninas a gente já tem um serviço, inclusive, de aférese externa, dando suporte aos hospitais de forma rotineira. Então, a gente teve um acréscimo aí de trabalho, mas essa logística, né, com alguns ajustes, já estava meio caminho andado. E aí, eu já acabei meu tempo, mas continuando aqui, esse artigo, certo? A gente ainda faz o procedimento, mas esse artigo, a gente está falando de dados de pacientes que iniciaram o procedimento, fizeram o procedimento de eritrocitaférese entre agosto de 2023 e dezembro de 2024, certo? Nesse mais ou menos 1 ano e 4 meses de serviço, a gente fez 146 procedimentos em 19 diferentes pacientes. Como eu disse, nossos pacientes são adultos, a gente começou com os adultos, certo? A mediana de idade de 25 anos e a faixa variou de 18 até 50 anos. Né? A maioria dos genótipos, como esperado, eram pacientes com SS ou S-beta 0, mas a gente ainda teve paciente com SC, certo? E a grande maioria dos pacientes eram do sexo feminino, 73%. Das indicações clínicas, a grande maioria, até porque foi o nosso foco inicial, era a prevenção secundária de AVC, 12 pacientes. 26%, 5% eram pacientes gestantes, certo? Principalmente gestantes que tinham complicações agudas das doenças durante a gestação, durante essa gestação atual, certo? Um paciente com crises vasoclusivas de repetição, esse paciente, eu lembro bem que ele internou cerca de 6 vezes em 6 meses e ele já tomava a dose máxima de hidroxureia, que ele tolerava e fazia assim, um acompanhamento bem regular. É um paciente que tem uma doença realmente com um fenótipo bem mais complicado, certo? E teve uma paciente com AVC agudo, certo? Era um paciente de outro serviço, inclusive essa paciente nunca aceitou fazer transfusão crônica, já tinha história de AVC prévio, e aí teve esse novo AVC. Em relação ao procedimento em si, né, a gente realizou 24 procedimentos na modalidade depressão e troca, que é quando eu faço retirada da hemácia do meu paciente. Uma parte dessa retirada vai ser seguida de reposição isovolêmica de soro ou albumina, e depois eu continuo com a troca retirada de hemácias com retorno de concentrados de hemácia. E 122 pacientes, a grande maioria, foi só a modalidade de troca. O tempo médio de duração de cada procedimento foi de 124 minutos, certo? E em relação à mediana de intervalo, porque uma das grandes reclamações dos pacientes em transfusão crônica é o tempo, o tanto de vezes que eles têm que ir nos hemocentros, certo? Para fazer transfusão de troca. Então, na transfusão de troca manual, tem paciente que vai toda semana, tem paciente que vai a cada 15 dias para atingir o alvo que a gente quer, certo? E a mediana de intervalo entre o procedimento e outro da transfusão de troca automatizada foi de 39,5 dias, certo? Então, isso melhorou bastante, né, a vida de alguns pacientes. Ao todo, a gente usou 1.072 concentrados de hemácia nos 146 procedimentos, certo? A mediana foi de 7 unidades por procedimento. A média do hematócrito pré-procedimento foi de 29 e pós de 28,9, realmente próximo ao que a gente quer, né? Que a gente quer manter ali por volta de 30%. Então, esse dado realmente a gente conseguiu ter bem mais fidedigno, certo? O nível de hemoglobina S pré-procedimento, a média foi de 48,9, né? E pós de 16%, certo? Aqui vale frisar que para os pacientes com AVC, em profilaxia secundária, né, de AVC, a gente quer que essa hemoglobina S dele esteja menor que 30% antes do procedimento, pré-procedimento. Então essa hemoglobina S não está muito alta, mas a gente tem que pré-procedimento, mas a gente tem que lembrar aqui que aqui a gente pegou os primeiros procedimentos, que esses pacientes já vieram para a gente com transfusão de troca manual, com hemoglobina S bem alta, né? E aí aqui, eu acho que é um dado interessante, apesar de ser um N pequeno, mas é um N que a gente, se Deus quiser, a gente vai continuar levantando esses dados e a gente vai conseguir dados mais robustos, certo? Eu peguei 10 pacientes que começaram o protocolo de transfusão crônica
com eritrocitaferes entre agosto e dezembro de 2023 e que fizeram 1 ano, pelo menos, de transfusão de troca até dezembro de 2024, certo? Se eu pegar a ferritina de cada um desses pacientes no momento da primeira eritrocitaferes e no momento da última, em dezembro de 2024, a minha ferritina caiu de 519, a mediana entre os 10 pacientes, para 186. Alguns cuidados que a gente teve a mais no procedimento, certo? Os exames que a gente conseguiu, né, fazer o que a gente planejou, certo? Que eram realizar, antes e depois de cada procedimento, hemograma, quantificação de hemoglobina S por HPLC, nível de ferritina e os eletrólitos, tá certo? Os pacientes, a gente tinha que monitorar, a gente tem que monitorar esse cálcio, porque os pacientes, pelo citrato do circuito, acabam tendo hipocalcemia. Então, para os pacientes que fazem hipocalcemia ou sintomas relacionados a isso, a gente já fazia reposição, né? E revisando a literatura e também na prática a gente viu que uma das reações adversas mais comuns na eritro eram as reações hipotensivas, certo? Então, para isso, no nosso protocolo, a gente já colocou uma expansão volêmica profilática, tá? Como eu disse, o grande objetivo era a gente fazer com acesso venoso periférico, certo? Mas a gente teve 2 pacientes, certo, que fizeram acesso venoso central. Quais são esses pacientes? Um é aquele AVC agudo, então era paciente internada, e a outra também estava internada, era uma paciente que já fazia uma profilaxia secundária de AVC e que internou por outra complicação aguda. E aí, durante o internamento, ela fez um procedimento com acesso venoso central. Todos os outros pacientes usaram acesso periférico. Em relação a eventos adversos, a incidência total foi de 10,9% e, como vocês vão ver, a grande maioria é reação vasovagal. Elas costumam ser reações transitórias, certo? Então, às vezes, alguns pacientes tinham hipotensão, outros eram mais sintomas relacionados à tontura, mal-estar, mas esses pacientes normalmente ficavam bem logo, em pouco tempo, com hidratação venosa, certo? E decúbito dorsal. A gente teve 3 reações alérgicas leves, mais relacionadas ao processo transfusional, e um hematoma no local de punção, certo? Dos pacientes nesse período, né, até dezembro de 2024, a gente teve 2 pacientes que ela imunizou, tá? Desses, um continuou, né, foi possível dar continuidade ao tratamento, e outra teve que sair do protocolo de transfusão crônica. Essa era um paciente com histórico transfusional bem importante, que fazia transfusão crônica desde a infância, e, né, acabou imunizando logo nos primeiros procedimentos, certo? Estou acabando. Agora, só trazendo um pouquinho para hoje, certo? Em 2026. Hoje nós temos 20 pacientes ativos, certo? Daqueles 19, alguns já saíram, né? Aquela que fez pontualmente no AVC agudo e não quis mais ficar, as gestantes, tá certo? E alguns a mais entraram, tá? Então, desses 20 pacientes ativos, a gente tem 18 com profilaxia secundária de AVC. Um é aquele que ainda faz por crise vasoclusiva refratária e um está fazendo de forma transitória no pré-operatório de duplo transplante, renal e hepático, certo? De todos esses 20 pacientes, os 19 fazem por acesso periférico e um faz por acesso central, que é essa paciente do pré-transplante renal, porque ela já tem acesso central, um permiquete, e aí ela faz por esse acesso. Um dos nossos obstáculos, hoje, a gente tem 5 pacientes que têm indicação de fazer no Hemocentro de Fortaleza e que não fazem, 2 por questão de imunização e 3 por acesso vascular periférico, que não foi possível fazer. E aí a gente está vendo as possibilidades, né, de possivelmente colocar acesso central nesses pacientes, é algo que a gente está discutindo. E aí eu queria frisar aqui, eu acho que o maior recado de tudo, né, o recado desse momento é o quê? É que nada disso aqui seria possível se não fosse a cooperação de vários setores. Isso aqui não é um trabalho de um setor só, não é um trabalho só da Féres, é um trabalho que precisou de muitas mãos, certo? Então, eu queria agradecer ao pessoal da tecnologia de informação, certo? Ao pessoal da imunohematologia, que inclusive teve que se reestruturar fisicamente com uma bancada a mais para atender os nossos pacientes, certo? O pessoal da captação de doadores, que faz um trabalho excepcional, né? O laboratório de hematologia, né? A equipe da Féres, claro, e
a equipe do ambulatório de transfusão, que no processo de implementação também deu um apoio muito importante para os nossos procedimentos. E o futuro, o que a gente quer é o quê? Primeiro, expandir o programa para o grupo pediátrico, certo? E segundo, a descentralizar para os hemocentros regionais. Hoje a gente tem um paciente ou outro que é, né, de um regional que vem fazer, mas a gente sabe que isso impacta muito na vida do paciente. E a gente, se Deus quiser, vai começar logo, logo com crato, tá? E é isso. Então, acho que é gratificante, né, a gente ver paciente chegar para a gente na consulta e dizer que ele tem outra vida depois que começou a eritrocitaferese. A gente ainda está coletando dados para fazer, né, para poder entender os benefícios de uma forma, como eu disse, mais robusta, mais precisa, com N maior, né, e eu acho que vai ser bem interessante. E é isso. E o nosso propósito é esse, é melhorar, ajudar a vida dessas pessoas.